Olá, estamos de volta para abordar agora um assunto que parece tão bobinho, mas que interfere muito no controle da glicemia, numa dieta para pessoas com diabetes, que é o fracionamento da dieta. Por que a gente tem que fracionar a dieta e quantas refeições a gente tem que fazer, quanto tempo eu tenho que fazer entre elas? Dentre todas aquelas orientações que a gente colocou nos vídeos anteriores, a gente tem que fazer exatamente cerca de 5 a 6 refeições diárias, divididas no mínimo entre 2 horas e meia a 3 horas no máximo. Por que no mínimo 2 horas e meia? Quando a gente falou da digestão dos carboidratos complexos, nós dissemos que eles levam para completar toda a sua digestão, que é terminada lá no intestino, 2 horas. 2 horas para que todo o carboidrato complexo seja transformado em glicoses unitárias e todas elas caiam no sangue. A gente explicou também em outros vídeos que a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, mais precisamente por um local onde existem as ilhotas de Langerhans, que produzem a insulina e que é um hormônio responsável por transportar. Ele se liga à glicose quando a gente termina a nossa digestão e ele leva a glicose para passear por todo o corpo. E aquelas células que precisam da glicose, porque como a gente também já falou, a glicose vai gerar energia para todas as células e é dessa maneira que eu consigo exercer todas as minhas funções habituais, físicas, orgânicas. Sem glicose, nosso corpo pifa, né? É ela que dá energia para o nosso organismo. E eu preciso da insulina para levar ela para dentro da célula, para ela gerar energia, porque fora da célula ela só enche o sangue de glicose e o nosso sangue fica uma calda de pudim quando ela está em quantidades muito grandes, que é a hiperglicemia, que é comum na pessoa diabética descompensada. Voltando então ao fracionamento. A insulina pegou essa glicose, levou para dentro das células e ela precisa, para manter essa glicemia estável, dentro de parâmetros normais de glicemia, que uma pós-prandial, que é aquela 2 horas depois da última refeição principal, ou café da manhã, ou almoço, ou jantar, deve estar em faixas de 70 a 160 miligramas por decilitro de sangue. Isso as pós-prandiais, não as em jejum, que é outra faixa. Então, para manter a glicemia de uma pessoa com diabetes dentro dessa faixa, isso não sou eu que determino essa faixa, é a IDF, a Federação Internacional de Diabetes, quem determinou essa faixa de normalidade para pessoas com diabetes na pós-prandial. Então, a insulina tem nessa meia hora restante, entre as 2 horas e as 2 horas e meia que eu posso vir a comer, ela precisa manter a glicemia estável, já que o tempo de digestão do carboidrato complexo terminou 2 horas depois e está caindo glicose no sangue, ou seja, está aumentando essa glicemia. Para manter estável a glicemia, a insulina precisa, nessa meia hora, permitir que a glicemia fique dentro dessas faixas. Se eu comer de 2 em 2 horas, mal a insulina conseguiu captar toda aquela glicose da minha refeição anterior e eu já estou comendo de novo. Ou seja, é como se eu tivesse um conta-gotas no sangue que ficasse derrubando a toda hora a glicose. Nunca vai acabar a digestão da glicose se eu comer de 2 em 2 horas ou menos de 2 horas e meia. Então, dessa maneira, comendo dessa forma, eu contribuiria para as glicemias sempre estarem altas. Então, eu espero, no mínimo, 2 horas e meia para a glicemia voltar a um estágio de normalidade, principalmente para quem tem diabetes. Os diabéticos tipo 1 que não fabricam a insulina podem estar se perguntando, mas nós não fabricamos, mas vocês se aplicam. Então é o mesmo esquema de controle da glicemia.
E os diabéticos tipo 1, ou aqueles tipo 2 que já são insulinizados, eles têm mais cuidado ainda têm que ter mais cuidado ainda com esse fracionamento da dieta, porque como a insulina que eu me aplico, ela foi programada para retirar a glicose do sangue e depositá-la dentro da célula, se eu ficar muito tempo sem me alimentar e não tiver um fracionamento correto, com horários adequados, eu posso comprometer a minha glicemia, levando ela talvez a uma hipoglicemia. E aqueles diabéticos que não tomam insulina ainda, que só tomam medicamento via oral e não tomam assim de forma adequada muitas vezes, em horários também adequados desses medicamentos, em dosagens adequadas, eles também podem, não respeitando esse fracionamento da dieta, não respeitando os horários da dieta, comprometer o controle dessa glicemia, porque toda hora eles vão estar comendo e proporcionar um aumento muito grande dessa glicemia. Então, no mínimo 2 horas e meia por todos esses motivos, entre uma refeição e outra. Por que no máximo 3 horas? Porque mais de 3 horas, o corpo interpreta isso como uma desnutrição. Opa, se está desnutrindo, está faltando glicose aqui. O que a gente faz? Ou a glicose cai e eu tenho uma hipo, ou ela sobe. Como assim sobe? A gente tem uma reserva de glicose dentro do nosso organismo que está no fígado e que se chama glicogênio hepático por estar no fígado. A gente tem glicogênio no músculo também, mas o glicogênio do músculo é só para o músculo. Do fígado é para o corpo todo numa emergência. Fiquei mais de 3 horas sem consumir alimentos, sem comer carboidratos. O que eu faço? Corpo, o que eu faço? Está faltando glicose, está faltando energia. O cérebro só funciona com 2 nutrientes, glicose e oxigênio. Faltou glicose, ele desliga. Então eu entro, muitas vezes, num sono de hipoglicemia. Ou eu tenho um aumento dessa glicemia. Porque como o fígado libera glicose dessa reserva que ele tem, que é um glicogênio, na realidade é um carboidrato complexo nosso, dentro do nosso fígado, dentro do nosso corpo, que é quebrado em glicoses unitárias para ser lançado no sangue pelo próprio fígado, numa emergência como essa, estou muito tempo sem comer, e a pessoa com diabetes não tem insulina suficiente para isso, glicemia sobe. Aqueles que já tomam insulina, ela pode ir lá para baixo. Porque como eu fiquei muito tempo sem me alimentar, o feedback entre ficar muito tempo sem me alimentar e o feedback para lançar essa glicose de reserva dentro do fígado para o sangue, nos pacientes diabéticos ela é mais lenta. E isso pode gerar esse tempo até o fígado começar a liberar essa glicose, eu posso entrar em hipoglicemia. E aí complico tudo. Então, o fracionamento da dieta, nessas 5 a 6 refeições diárias, divididas entre 2 horas e meia a 3 horas, é de suma importância. E pasmem, é a orientação nutricional mais difícil de ser seguida pela maioria dos pacientes diabéticos. É muito mais fácil eu modificar o tipo de alimento, eu modificar a qualidade desse alimento, do que eu conseguir embutir, se eu não tenho esse hábito, horários e tipos de alimentos adequados dentro desses horários. Nas refeições principais, a gente precisa ter carboidratos complexos em todas elas, café da manhã, almoço e jantar. E nas refeições intermediárias, de preferência proteínas ou fibras, como iogurte, zero açúcar, leite desnatado para aqueles que têm uma hipercolesterolemia. Para as crianças, se não tiver quadros de hipercolesterolemia, de preferência o leite integral, que tem mais nutrientes. Para nós adultos não há necessidade do integral, principalmente se eu já tiver quadros de hipercolesterolemia, que é o colesterol elevado e que pode causar outros danos aos nossos vasos sanguíneos e ao coração. Então, no caso, nessas refeições intermediárias, que é a do meio da manhã, que a gente chama de colação, no lanche da tarde e na ceia, eu posso ter proteína só, eu posso ter só uma unidade de fruta durante o dia, ou seja, colação e lanche da tarde,
Mas nas refeições principais, não. Eu preciso ter o carboidrato complexo, de preferência integral, com as fibras, com as verduras, com os legumes cozidos, não misturar carboidratos na mesma refeição. E eu preciso também, nessas refeições principais, como eu elaboro, preparo os alimentos, geralmente eu uso a gordura que vem do óleo vegetal, por exemplo, para o consumo dessas refeições. No caso de um café da manhã, um requeijão, uma margarina, um queijo branco, por exemplo. Então, dessa maneira, eu consigo, com esses tipos de alimentos, nessas 3 refeições principais, ou seja, contendo todos os grupos de alimentos, carboidratos complexos, verduras, legumes e fibras, proteínas e gorduras do bem, eu consigo ter um controle dentro dos horários adequado dessa glicemia. Óbvio que, como a gente falou no primeiro vídeo, a quantidade ela vai ser individualizada e aí a gente coloca dentro dessas refeições as quantidades que são ideais para cada pessoa, que é avaliado presencialmente através de medidas antropométricas que são idade, peso atual, peso ideal, que não é o mesmo do atual. Muitas vezes não é, né? Pode ser até ser que seja igual, seja o mesmo. A gente observa sexo, a gente observa idade, a gente observa estrutura física, circunferência abdominal. Todas essas informações individuais é que vão representar a quantidade mais as preferências alimentares de cada um, que é diferente da minha, que é diferente da sua, para que a gente monte uma dieta mais adequada e mais especificada para cada um, para esse controle glicêmico, ok? Espero que nesses 3 vídeos eu tenha conseguido passar para vocês as orientações nutricionais mais adequadas e o porquê dessas orientações. Não adianta só a gente receber, a gente tem que entender por que eu tenho que praticá-las, para que vocês consigam, mesmo não estando de forma presencial com a gente, com o nutricionista de vocês, que vocês consigam controlar a glicemia, até porque o controle glicêmico nessa pandemia é muito importante, já que o diabetes é um dos fatores de risco que podem agravar o quadro de contaminação da Covid-19. Qualquer dúvida, estou à disposição através dos comentários desse vídeo, através dos comentários no grupo dos associados da ADAM, mas espero que eu tenha contribuído para que vocês entendam o porquê desses cuidados e o porquê da dieta. Muito obrigada e um abraço a todos.